iremos fazer a resolução da atividade sobre posição relativa de duas retas. Vamos lá? Questão número 1. Dadas as retas R e S, determinadas respectivamente pelas equações, aí ele deu aqui, ó, essa primeira equação e essa segunda equação. Aí é correto afirmar que R e S são retas. Aí tem aqui as alternativas. Veja, ele quer que a gente fale e informe a posição dessas duas retas aí. Só que vale lembrar o seguinte, ó, quando nós temos duas retas, tá? Duas retas, essas retas aqui estão na forma reduzida, ó. Tanto essa primeira como a segunda estão na forma reduzida. Aqui a reta R e a reta S. Essas duas aqui não estão na forma reduzida ainda não, tá? Mas essas duas sim. Quando as retas estão na forma reduzida, nós temos que esse M aqui, ó, esse M aqui, ele é chamado de coeficiente angular e o N, ele é chamado de coeficiente linear, tudo bem? Então, veja, para que duas retas sejam paralelas, os coeficientes das duas retas terão que ser iguais. Para que essas retas sejam concorrentes, os coeficientes dessas duas retas terão que ser diferentes. E para que essas retas sejam perpendiculares, a multiplicação entre os coeficientes angulares tem que dar menos 1, tudo bem? Quando ele fala aqui em retas iguais, são retas coincidentes, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira reta aqui, que é a reta R, tá? Então, a primeira reta, que é a reta R, ela não está na forma reduzida. Perceba que forma reduzida é o y de um lado e os outros valores do outro lado da igualdade. Então, vamos colocar ela na forma reduzida. Então, isolando aqui o y, vai ficar y é igual ao 3, que já está lá. O 2x está desse lado, vai para cá, negativo. Então, menos 2x, ok? Organizando aqui, nós podemos dizer que y é igual a menos 2x mais 3. Tá bom? Então, a gente fez a redução dessa primeira reta. Pegando a segunda reta aqui, tá? Pegando essa segunda reta aqui, vamos colocar ela na forma reduzida. Então, na forma reduzida, essa reta vai ficar da seguinte forma, ó. Vamos isolar o y, então, menos 4y é igual ao menos 23. O 3x está desse lado positivo, vem para cá, negativo, não é isso? Fica menos 3x. Colocando aqui, eu vou multiplicar tudo por menos 1, que aqui está negativo, não é? Então, já colocando, nós vai ficar 4y igual. Esse menos 3x multiplicado por menos 1 fica 3x positivo. O menos 23 fica mais 23. Ok? Então, ó, vou levar essa para aqui. Então, isolando o y, nós vamos ter que 3x mais 23. Estava multiplicando por 4, o 4 vai dividindo, tá certo? Separando aqui, tá? Para ficar de forma mais específica, ó, y é igual. Quem está acompanhando o x? O 3. 3 sobre 4. Então, vai ficar 3 sobre 4 de x mais o 23 sobre 4. Tá bem? Eu separei aqui para ficar bem determinado para a gente quem é o x, né? Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então, perceba o seguinte, ó. Na primeira equação, qual é o valor do coeficiente angular? Menos 2. Ok? Na primeira equação é menos 2. E na segunda equação, quem é o coeficiente angular? 3/4. Então, perceba o seguinte, que o coeficiente angular da reta R, ele é diferente do coeficiente angular da reta S. Então, se eles são diferentes, a gente vai ter o quê? Retas concorrentes, tá bom? Então, alternativa A. Vamos agora à questão de número 2.
A questão número 2 diz assim: em um sistema de eixos ortogonais, aí ele está dizendo que essas duas equações aqui, respectivamente, são as equações R e a equação R. Então, ele deu aqui para a gente, ó, duas equações. Tá? Então, essa primeira e essa segunda aqui, que finaliza aqui igual a zero. Tudo bem? Então, ó, percebam que essas retas, essas equações das retas, elas estão na forma geral, não é? Elas não estão na forma reduzida, tá na forma geral, tá? Então, ele pergunta para a gente aqui, ó, determine as coordenadas do ponto de intersecção, tá? Então, ele quer o ponto de intersecção entre a reta R e a reta S. Então perceba o seguinte, para a gente calcular o ponto de intersecção, então eu vou ter que resolver o sistema, né, dessas duas equações, tá? Então, eu vou ter que resolver o sistema dessas duas equações aqui. Eu posso deixar elas aqui na forma do jeito que elas estão, na forma geral. Por quê? Ó? Percebam aqui, eu posso resolver esse sistema pelo método da adição, ó. Pelo método da adição. Por quê? Ó? Em uma equação eu tenho menos 2x e na outra equação eu tenho 2x positivo, números opostos. Então, eu posso cortar aqui, ó, menos 2 com 2x e fica aqui para a gente, ó, y mais 5y, eu encontro 6y, não é isso? Então, ó, mais 5 menos 11 menos 6 igual a 0, ok? Resolvendo isso aqui, nós temos, ó, 6y é igual, o 6 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, o valor de y é igual, ó, a 6 dividido por 6, e o valor de y seria igual a 1. Tudo bem? Descobrindo esse valor de y, para descobrir o x agora, é só pegar qualquer uma das equações, que eu vou pegar essa primeira aqui, e substituir esse valor de y. Então, aqui vai ficar, ó, menos 2x mais y. Quem é y? É o número 1. Aí, mais 5 igual a 0. Então, menos 2x, ó, 1 com mais 5 fica mais 6, igual a 0. Então, menos 2x é igual a, o 6 está positivo, passa negativo. Então, multiplicando isso aqui por menos 1, vai ficar o quê? 2x igual a 6, que o valor de x vai ser 6 dividido por 2, que x é 3. Então, por fim, como ele quer as coordenadas, ó, a gente sabe que as coordenadas é o quê? O valor de x e o valor de y. Então, quem é o valor de x? 3. Quem é o valor de y? 1. Então, as coordenadas é letra C, 3 de x e 1 de y, ok? Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 diz assim: qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0? Então, perceba o seguinte, ó, ele quer que a gente indique qual é essa relação entre essa reta, tá? E essa outra equação dessa reta aqui. Perceba que as duas estão na forma o quê? Na forma geral. E lembrando que para a gente fazer essa comparação, para ficar mais simples, eu tenho que colocar essas equações na forma reduzida. Então, vamos pegar essa primeira equação aqui e vamos reduzir ela. O que é reduzir a equação? Deixar o y de um lado da igualdade e os outros números levar para o outro lado. Então, aqui vai ficar, ó, 10y, né, é igual. Esse 15x está positivo, vai para lá, menos 15x. Menos 3 vai mais 3, ok? Então, y vai ser igual, ó, esse 10 está desse lado multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar, ó, menos 15x mais 3 sobre 10, tá ok? Para ficar de forma mais separada ainda, eu posso dizer que y é igual, ó,
Quem está acompanhando o x aqui é o menos 15. Então, vai ficar menos 15 sobre 10 x mais 3 sobre 10. Tá bem? Só organizar aqui. Mas, simplificando essa primeira equação, nós vamos ter ela dessa seguinte forma, tá bem? Então, essa é a forma reduzida da equação. Se a gente pegar a segunda equação, vamos também colocar ela na forma reduzida. Reduzir é isolar o valor de y. Então, vamos lá. 6y é igual a 9x, vai para o outro lado, menos 9x. Está menos 1, vai para o outro lado, mais 1. Tá? Então, veja que eu estou mudando eles de igualdade, de lugar de lado da igualdade. Então, ó, y será igual aqui a menos 9x mais 1 sobre 6. Separando mais ainda, ó, eu posso colocar assim, ó, menos 9 sobre 6, x mais sobre 6. Ok? Então, veja, para a gente determinar a posição dessas retas, a gente usa como referência o coeficiente angular. O coeficiente angular dessa daqui é menos 15 sobre 10. E o coeficiente angular dessa é menos 9 sobre 6. Tá? Então, eu poderia dizer, os coeficientes angulares são diferentes, então são retas concorrentes. Aí, preste atenção, tá? Nessas pegadinhas. Aqui, se vocês observarem, o coeficiente angular está em forma de fração, mas toda fração tem que ser o quê? Simplificada, não é isso? Então, ó, vamos aqui. Essa primeira reta aqui é a reta R, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o coeficiente angular da reta R. Quem é o coeficiente angular da reta R? Menos 15 sobre 10. Perceba que menos 15 sobre 10 eu posso simplificar por 5, não é? Ó? Então, menos, né? Então, 15 por 5 dá 3 e 10 por 5 dá 2. Então, ó, o coeficiente angular da reta R é menos 3 sobre 2. Agora, vamos calcular o coeficiente angular da reta S, que eu encontrei aqui foi o quê? Menos 9 sobre 6. Perceba, eu posso simplificar por 3. Então, vai ficar o menos, aí 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Olha o que a gente encontrou. A gente encontrou que os coeficientes eles são o quê? Iguais, tá? Então, eles são iguais. Então, se eles são iguais, nós temos retas paralelas, ok? Alternativa letra E. Então, ó, muito cuidado na hora que o coeficiente angular estiver em forma de fração. Se der para simplificar, você tem que simplificar, tudo bem? Vamos à questão de número 4. A questão de número 4 diz para a gente o seguinte. Em qual das alternativas abaixo temos um par de retas concorrentes? Tá? Então, qual par de retas são concorrentes? Então, ó, retas concorrentes. Então, perceba o seguinte, ó, para que as retas sejam concorrentes, perceba que o coeficiente angular dessa reta R tem que ser diferente do coeficiente angular da reta S. Confere? Então, ó, para ser concorrente, os coeficientes angulares terão que ser o quê? Diferentes. Então, veja só. Vamos fazer essa primeira aqui, a letra A. Se a gente pegar aqui as duas equações aqui da letra A gente vai ter a seguinte informação. Ó. 8x, né, menos 4y mais 2 igual a 0 está na forma geral. Eu vou tentar colocar elas na forma reduzida. Então, vai ficar, ó, forma reduzida é deixar o valor de y de um lado e levar tudo para o outro lado, correto? Então, aqui vai ficar, ó, menos 4y igual esse 8x vai para o outro lado, menos x, para o outro lado vai o menos 12. Aqui eu tenho, ó, multiplicar, né?
vai ficar 4 igual a 8x mais 12. Quando eu multiplico 1, inverte os sinais, né? Faço o jogo. Então, aqui, ó, y é igual a 8x mais 12 dividido por 4. O 4 estava multiplicando, passa a dividir. Por fim, y é igual, ó. Aqui já dá para dividir, ó. 8 dividido por 4, 2. 2x mais 12 dividido por 4, 3. Ou seja, a forma simplificada dessa primeira equação é 2x mais 3. Tudo bem? Agora, nós vamos pegar essa segunda reta, que é a reta S, e vamos colocar ela na forma reduzida. Então, vai ficar o menos y, tá? Igual. Então, o 3x está deste lado positivo, vai para o outro negativo. O 5 está negativo, vai positivo. Vou multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar ó, y. Aqui está menos, fica mais 3x e aqui menos 5. Tudo bem? Então, o que é que a gente percebe? Ó? Percebam que quando eu coloquei as equações na forma reduzida, quem é o coeficiente da reta R? Quem é o coeficiente da reta R? É esse número aqui, ó, 2. Tá ok? Agora, quem é o coeficiente da reta S? O coeficiente da reta S é o número 3. Ok? E eles são o quê? São diferentes, ó. Então, perceba que logo na opção da alternativa A, não é? Eu já obedeci ao que a questão dizia, ó, que as retas concorrentes é quando os coeficientes são diferentes. E na letra A, são diferentes. Então, aqui a gente já tem a nossa resposta correta, ok? A nossa resposta correta está na letra A. Então, a letra A é a alternativa correta. Agora, para a gente demonstrar as outras, vamos ver, ó. De forma bem básica, eu não vou reduzir uma a uma. A gente já vai fazer o seguinte, ó. Perceba o que é que a gente faz, ó. Letra B, tá? Então, vamos calcular aqui quem é o coeficiente, ó, na letra B dessa reta R, tá? Ó. Vamos calcular aqui o coeficiente da reta R. Quem será? Então, veja, ó, o coeficiente da reta é o valor que acompanha x, não é? Ó, que é 2, dividido pelo valor que acompanha y, tá? Ó, que é 3. Então, o coeficiente angular da reta R na letra B é o quê? 2 sobre 3. Repetindo, para mim colocar essa equação aqui, na forma reduzida, o que é que eu teria que fazer? Isolar o valor de y, então ficaria 3y, e eu não iria levar esse 2x lá para o outro lado. Então, esse 2x ele iria o quê? Negativo, ó. Ele iria negativo. Iria ficar 2x negativo. E depois, esse 3 que acompanha o y, não passaria para o outro lado dividindo? Tá bom? Então, ó, o coeficiente da reta R é menos 2 sobre 3. Agora, o coeficiente da reta S. O coeficiente dessa reta S aqui na letra B, ó. Veja, qual é o coeficiente de x? 3. Desculpa, 6. Só que ele é 6 positivo, ele vai passar para o outro lado, então vai ficar menos 6, tá? E ele vai dividir pelo número que acompanha y, que é 9, tá? Aí você pode dizer, ó, eles são diferentes também. São não, ó. Perceba que esse coeficiente aqui eu posso simplificar por 3, não é isso? Ó? Então, vai ficar ó, menos 6 dividido por 3 dá 2 e 9 por 3, 3. Ó. Eles são o quê? Iguais. Então, eles são iguais. Então, como eles são iguais, aqui seria o quê? Retas paralelas. Tudo bem? Então, ó, letra C também, do mesmo modo, ó. Na letra C, nós temos essa reta R, ó, aqui. Então, quem seria o coeficiente angular dessa reta R? Seria, ó, esse 3x está desse lado, ele vai ter que passar para o outro, então vai ficar menos 3 e vai dividir pelo valor que acompanha y, que é 6, ó. Que é 6, ok? Menos 3 sobre 6. E isso aqui eu vou simplificar por 3, não é? Ó,
Aqui vai ficar o menos, não é isso? Ó, então, ó, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, ou seja, menos 1 sobre 2. Tá? E aqui, quem seria o coeficiente da reta S? Então, vamos ver aqui quem seria o coeficiente dessa reta S. Primeiro, ó, o x está desse lado, quem acompanha ele é o número 1, está positivo, passa negativo. E vai dividir pelo número que acompanha x, que é 2. Ok? Ó, percebam que são o quê? Iguais. Tá bem? Vamos ver aqui na letra D. Quem seria os coeficientes angulares aqui, ó? Nessa letra D. Então, vamos lá. Coeficiente da reta R seria, quem acompanha x, 1. Não é? Como ele vai para o outro lado, fica menos 1. Ok? E vai dividir pelo valor que acompanha y, que é 1. Menos 1 dividido por 1 fica menos 1 mesmo. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 1. Agora, vamos ver o coeficiente angular da reta S na letra D. Ó, mesma coisinha. Ó. O x está desse lado positivo, vai passar para o outro negativo. Então, menos 1. E vai dividir pelo número que acompanha y, vai ficar também 1, ou seja, que são iguais. E, por fim, na letra E. Ó, quem é o coeficiente angular da reta R na letra E? O 3 está positivo, né? Está positivo, vai passar negativo, então menos 3. Dividir pelo 1 do y aqui e fica menos 3 mesmo. E a reta, e o coeficiente angular da reta S? Então, reta S, o 6 está desse lado positivo, passa negativo e vai dividir pelo número que acompanha y, que é 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, pessoal, percebam, ó, tanto na alternativa B, ó, na alternativa B, os coeficientes angulares das duas equações eram iguais. Na letra C, os coeficientes angulares eram iguais. Na letra D, os coeficientes angulares das retas iguais. E na letra E, os coeficientes angulares também iguais. Então, letra B, C, D e E eram retas paralelas. O único que os coeficientes são diferentes foi aqui na letra A. Ok? Vamos à questão de número 5. A questão de número 5 diz: qual é o ponto de encontro entre duas retas concorrentes cujas equações são y igual a x mais 1 e y igual a 2x, 2 menos x. Tá? Então, veja, ó, encontrar o ponto de encontro é o ponto em comum. Ou seja, é a solução do sistema de equações, tá bom? Então, vou colocar essas duas equações em forma de sistema e vou encontrar qual o resultado desse sistema. Então, o resultado, a solução, é o ponto de encontro. Então, veja o seguinte, ó. Nesse caso aqui, pelo formato que ele deu na questão aqui, eu vou usar o método da comparação, porque eu já tenho aqui y, quem é y? X mais 1. Quem é y? 2 menos x. Então, y tem que ser igual ao quê? A y, não é isso? Então, veja, quem é y aqui na primeira equação? X mais 1. E quem é y na segunda? 2 menos x, ok? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Letra para um lado, número para o outro. Então, esse x aqui permanece, ó, x. Esse x está desse lado negativo, vem para cá, positivo. Aí, igual a 2. Esse 1 está positivo, vai para o outro negativo. Então, ó, x mais x dá 2x, igual 2 menos 1, 1. Então, nós temos, ó, que x aqui será igual a 1 sobre 2, ok? Então, a gente já tem o valor de x. O valor de x é 1 sobre 2. Ó, olhando para as alternativas aqui, ou seria letra C ou letra D, não é? Ó, x é 1 sobre 2. Agora, o que é que a gente faz? A gente vai pegar qualquer uma das equações aqui. Vou pegar essa primeira, ó, y igual a x mais 1. E vou substituir o valor que eu encontrei para x. Ó. Então, vai ficar y igual. Quem é x? 1 sobre 2. Não é isso? Aí, mais 1. Tá? Então, vou ter que resolver, ó, essa soma aqui.
Lembre que aqui embaixo tem o número 1, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Pela regrazinha da borboleta, como é que a gente faz, ó? Multiplica os denominadores, 2 vezes 1 é 2, e multiplica invertido, não é? Ó, 1 vezes 1 dá 1, aí mais, porque é uma soma, e 2 vezes 1 aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, ok? Então, nós temos que o valor de y, ele será igual a 1 mais 2, 3 sobre 2, ok? Por fim, nós sabemos que o ponto de encontro é um par ordenado, valor de x, valor de y, que a gente encontrou quem para x? 1 sobre 2 e quem para y? 3 sobre 2. Então, a alternativa aqui, letra D. Ok, pessoal? Então, muito obrigado, inscreva-se no canal e até a